Olá todas e todos, aqui quem fala é o professor Alex Mota para o projeto de extensão Geotecnologias na Rede da Universidade Federal do Sul da Bahia. O vídeo de hoje eu vou trazer alguns fragmentos como recomendações para a escrita de uma metodologia nas áreas ciência geográfica e engenharias. Eu preparei aqui um pequeno texto que é de conhecimento corrente, que a metodologia de uma pesquisa refere-se aos passos percorridos para se alcançar um objetivo. Então, os pesquisadores ou pesquisadoras detalham esses passos. Bem, mas além disso, é preciso deixar claro também a ligação explícita entre o objetivo e a metodologia. E também é importante que a metodologia ofereça os detalhes de como os resultados podem ou foram alcançados. Não é isso? Muitas pesquisas elas não trazem em detalhe os esclarecimentos para a compreensão dos resultados. Então você está lendo os resultados e você se pergunta como que esse autor chegou nesse resultado? E aí você volta da metodologia e aquilo não está claro. Talvez para quem escreveu o texto esteja claro, mas para quem está lendo, não. É importante também que a metodologia ela permita que outros pesquisadores ou pesquisadoras possam replicar os experimentos ou os estudos que foram realizados. Eu trago aqui como característica marcante, de uma forma muito direta também, é a questão da clareza, detalhe dos instrumentos utilizados e que aborde questões éticas também. Nessa questão ética, eu trago aqui, da minha experiência, alguns trabalhos que eu leio, onde a pessoa utiliza os dados do MapBiomas, por exemplo, que são dados amplamente utilizados, e na metodologia dá-se a entender que o mapeamento foi produzido pelo autor e não buscado na plataforma do MapBiomas. Então, isso é muito importante. Quem conhece bem o MapBiomas, as classes que eles utilizam, as nomenclaturas, sabe que aquilo não é do autor, é do MapBiomas, do autor do texto. É o dado que foi buscado de uma outra fonte. Então, isso tem atenção. E também, em geotecnologias, pode ser que se aplique um questionário, então é importante ter essa questão ética do comitê de ética, né, caso seja necessário. Bem, eu elenco aqui algumas etapas básicas, 3 etapas básicas, quando eu estou lendo um texto escrito nessas áreas que eu citei, ciência geográfica e engenharias. Então, onde foi realizado o estudo? A famosa área de estudo. E aqui eu vou trazer um exemplo já, e recomenda-se um mapa. Trabalhamos com a representação, o mapa de localização, e aí nos geotecnologias você vai ter vários vídeos ensinando você a fazer um mapa de localização. Eu vou deixar os links desses vídeos na descrição desse vídeo. Também os dados utilizados, e aí o Geotecnologias tem uma playlist só falando sobre a aquisição de dados. E uma outra etapa importante são os procedimentos. E aí, pessoal, é muito importante você pensar em qual estatística você vai utilizar. Revistas de impacto, elas prezam muito por a apresentação de uma estatística robusta. Na segunda parte aqui do nosso vídeo, eu vou trazer um exemplo de um artigo em que eu detalho essas etapas. Então, esse artigo foi publicado aqui, né, nessa revista, Journal of Environmental Management. É uma revista que tem 8,7 de impacto na nossa área. E esse texto é o texto do Anderson Paulo Ruddick, está aqui. E ele fala sobre o impacto da mineração em áreas de proteção lá na Amazônia. Então, mais do que depressa, vou descer aqui para o tópico 2, que são os dados e a metodologia. Então veja que ele traz a caracterização da área de estudo. Então ele fala o que é a área de estudo, o tamanho, a população, a caracterização geral com alguns autores. Então assim, não precisa ficar repetindo, né? Se falou da vegetação, cita o autor. Se alguém quiser saber mais sobre, vai lá no Batistella, vai lá no Guild, né?
no Yu, em outros autores. Aqui um pouco da temperatura, a precipitação, temperatura, a caracterização do estado, trouxe o mapa de localização aqui com uma carta, com uma imagem, e aí está aqui tudo descrito. Cuidado para você não colocar o seu nome, porque isso pode, enfim, influenciar na leitura às cegas. Aqui a caracterização de todas as áreas que ele vai pesquisar. Então, qual que é o tipo, se é Zex, se é Parna, se é Rebil, quando foi criada, enfim, a área de amortecimento, os tamanhos, o nome, e aí quando foi criada aqui, né? Uma tabela com duas colunas aqui. Bem, e aí como é uma revista internacional, ele explica o que é Parna, o que é Resex. Então, as pessoas que estão em outros países podem não entender. Aqui ele vai falar mais um pouquinho de Rondônia, né, os parques, e termina aqui. Bem, agora ele vai para aquela etapa que eu falei, né, que é a segunda, que é a etapa dos dados. Então, quais são os dados que foram utilizados? Então, olha só, ele colocou links. Por quê? Porque o avaliador pode acessar esses links, conhecer a plataforma. Isso é de muito bom tom, né? Quando eu estou na condição de um avaliador de um texto, né, eu quero todos esses elementos. Então, a escala, uma tabela, ele colocou uma tabela aqui para descrever os produtos de sensoriamento remoto, órbita ponto, data de passagem, o tipo do o satélite, o sensor. Aqui vai ter a resolução espacial também, isso é muito importante de aparecer. E aqui os comprimentos de onda, quais foram as bandas, em específico, por quê? Os sensores possuem várias bandas. Quais bandas? Você vai colocar só o sensor, mas quais as bandas você utilizou? Qual a composição colorida que você fez? Isso para nós é imperdoável, é preciso. Bem, aqui ele vem para o ponto 3, que eu falo dos procedimentos, né? A metodologia. Qual foi? Perdão, a estatística. Qual foi a estatística que ele usou? Então veja que aqui ele propõe um índice de pressão. Então, ele fala do índice de pressão, MPI, que é o Mining Pressure Index. Ele explica o que é esse índice. Ele coloca as variáveis que ele usou, pesos, e aí ele traz a equação matemática, quer dizer, como que ele fez o cálculo. Está aqui uma equação matemática, onde, e aí ele explica o que é cada elemento da fórmula, e aí vai. De forma complementar, ele usou a densidade de kernel, o estimador de kernel para o cálculo de densidade. Ele coloca aqui a fórmula todinha, descreve. Ele usou também o Moran Global Index, e aí ele coloca aqui, ele não colocou a fórmula, né, no índice de Moran Global, mas a revista não cobrou, mas enfim, está aqui que ele usou muito detalhadamente, e aí ele finaliza aqui a metodologia e ele avança para os resultados. Bem, então trouxe alguns elementos, trouxe um exemplo, você pode baixar esse texto e ler, né, se inteirar em detalhes. É importante referir que você tem que ter em conta o que a revista determina. É sempre bom ler os documentos da revista que você vai publicar, para que, se alguns elementos adicionais forem pedidos, você não deixar de fora. A metodologia, pessoal, para finalizar, ela é uma etapa complexa, porque você pode se perguntar o quão detalhista eu preciso ser. Bem, quando nós escrevemos um artigo para uma revista, raramente esse artigo é aceito da forma como nós escrevemos. Sempre retorna com pedidos de ajustes. Então, eu vejo que você detalha o máximo possível, interaja com outras pessoas, pergunte sobre a sua abordagem, mas é sempre bom lembrar que o texto pode retornar com mais solicitações, porque a avaliação, ela enfim, ela não é tão objetiva. Alguns avaliadores possuem visões diferentes sobre essa etapa do texto.
É isso então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe. Até o próximo.